E o assunto agora é soja na Agricultura BR. Nós vamos conversar com Rafael Mandarino, ele que é analista e vai conversar conosco um pouco a respeito de mercado, precificação. E eu vou começar questionando o Mandarino a respeito do relatório de oferta e demanda que foi apresentado nesta última quinta-feira. Você conferiu aqui no Agricultura BR ao vivo a apresentação desse relatório. Havia uma expectativa de que esse relatório fosse bastante baixista, trouxesse o mercado para um cenário mais negativo, por conta de estoques maiores, mas não foi o que aconteceu, né? Apesar de muita coisa já indicar que houve uma perda de qualidade por conta de calor nos Estados Unidos, mas a produção americana ficou mais ou menos a mesma coisa. Mandarino, obrigado pela sua participação. Como é que você avalia esse relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura americano em relação à oferta global? E uma questão que eu estou achando muito relevante fazer é em relação à China. O que esses números que falam da China têm mostrado para vocês aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Peço desculpa estar aqui no carro, mas prova que a gente está sempre à disposição aí, de prontidão, para estar falando o que precisa ser falado ao produtor rural, né? Então, o relatório de ontem foi um relatório anormalmente sem novidades, ou seja, já se esperava alguma mudança expressiva e, de novo, houve uma estagnação, um cenário mais conservador foi tratado pelo USDA. As mudanças necessárias, por exemplo, aqui na América Latina, na redução ali da Argentina na produção de soja, foi compensada por um aumento no Paraguai. Assim como se espera realmente de que a produtividade venha a ser questionada e podia ser questionada, principalmente falando do milho americano, né? E ao contrário, eles trazem para cima. Esse dado elevado de produção americana já está deglutido. A ideia é que agora para frente a gente tenha um foco principal nas estimativas de produtividade no próximo relatório, tá? Porque a gente teve um clima, sim, muito quente, desfavorável ali no fechamento de ciclo, tal qual uma necessária redução na produção de milho da Ucrânia, que não foi feito relatório como deveria ter sido feito, e os quadros de oferta e demanda aqui na América Latina vão continuar inalterados na nossa visão até dezembro, janeiro, quando a gente tem aí efetivamente qualquer definição em relação à nossa safra, começa a tomar uma direção, tomar corpo. Por enquanto ainda é muito cedo. A gente está olhando o modelo canadense como sendo o modelo climático mais confiável e existe ainda um padrão de estagnação dessa seca e desse calor no centro-norte brasileiro, tal qual um início de temporada um tanto quanto semelhante, com bastante chuva no Rio Grande do Sul chegando agora, bastante persistente. A tendência, ainda que cedo, comece nas próximas 2 semanas a ser amplamente discutido por aqui. Um relatório que no nosso ponto, na nossa visão, 2 pontos foram importantes, tá? O peso da espiga do milho no meio oeste vai ser um ponto necessário da discussão. E de novo, só para frisar, o clima normal na América do Sul para a gente confirmar a tendência de produtividade e produção. Eu não sei se você viu, Fabiano, publicamos recentemente o nosso número, né, nossa estimativa para a próxima safra, e a gente acredita que essa soja, no próxima temporada, ela vai estar trabalhando na ordem de 164 milhões de toneladas. Ou seja, a gente está falando de 5 milhões de toneladas a menos do que o USDA. Ainda assim é muita soja, ainda assim tem bastante excedente, tá? Mas olhando para o quadro de oferta e demanda da soja, esse sim tem bastante excedente, precisa realmente perder bastante produtividade para a gente começar a falar alguma perspectiva de aperto de oferta e demanda, relação de estoque e uso apertado e aí possivelmente uma mudança nos preços. Mandarino, a questão da China, né? A China trouxe, o departamento trouxe números muito parecidos com levantamentos anteriores e o que a gente viu a China tendo uma corrida, né? Eu costumo dizer que o chinês, na questão comercial, ele sempre consegue achar uma forma de comprar nas melhores condições. Raramente ele paga mais pelo produto. E ele comprou muita soja. A China comprou muita soja já há algumas semanas, talvez até meses, em relação àquilo que normalmente ele adquire. E daqui a pouco a gente vai começar a ter vários feriados prolongados lá na China. Aquele volume maior de compra chinesa já ocorreu? Ou a gente pode ver ainda a China aproveitando novas, vou chamar assim mesmo, de pichinchas do mercado?
A gente continua ainda questionando números de China, né? Quando se olha para uma ideia de falar dessa soja como um todo, tem uma discrepância dos dados, né? E, de novo, essa discrepância dos dados é algo como importante a gente levar em consideração, tá? O que a China de fato importou, o que a gente enxerga pelo line-up e o que foi entregue para oficiais, obviamente, eles não são confiáveis. Essa visão precisa sim ser acompanhado de perto, e a gente tem aqui um cara que fica olhando o navio o tempo todo e para enxergar, e a gente chegar num racional em relação a isso. Então, China, como foi dito recentemente, eu acho que foi bem colocado, ela vai comprar momentaneamente da mão para a boca. Eu acho que esse é um ponto a ser levado em consideração, e à medida em que se apareçam pechinchas, ela vai acelerar essa compra para frente. Agora, olhando para o que o USDA trouxe, a gente tem, né, um uso doméstico ali, falando da China inalterado, falando também de uma importação, nesse caso inalterada, falando de soja. De novo, existe uma discrepância e se espera um aumento desta demanda em função da correção desses dados. Esse é um ponto que a gente vai ter que levar para frente. A ideia agora, se a gente quiser enxergar algum problema ou alguma situação aí, vão ser esses pontos que eu coloquei para você. E, de novo, em várias outras participações, a gente já veio aqui para trazer essa mesma leitura, né? China, que tem agora uma redução na sua projeção de importação de milho, que, de novo, também é questionável, tá? Com isso, houve um aperto no quadro de oferta e demanda deles, lá pequeno, obviamente, mas se olha para um cenário agora para frente, onde um produtor que não fez nada está esperando o quê? Essa é a grande questão. Eu acho que esse é o nosso trabalho aqui, não seu, de informar ao produtor. O risco de um problema climático no Brasil está sendo cada vez mais falado, de que pode ser que exista um risco de laninha, né? Mas, de novo, se essa quebra vier com 5%, ainda é muita soja. Vocês estão no mesmo cenário do que aconteceu no ano. A tendência continua sendo para o próximo ano olhar para um Chicago com, né, um derretimento aí. Então, o produtor, ele tem prêmio positivo, ele tem dólar, que hoje começou a recuar pelos dados americanos, né, e a possibilidade aí de uma redução da taxa de juros lá, não em 0,25, em 0,5, né, meio ponto no caso. E a tendência também, né, de o preço ao produtor, o preço ao consumidor está caindo, né, então você tem um momento controlado e eles podem acelerar isso. E, em contraponto, aqui, Brasil elevando taxa de juros. Olhando para o próximo ano, o produtor, ele teve chance e tem chance com Chicago, com prêmio positivo, né, com dólar, que agora começa a recuar, olhando para um dado americano com o preço ao produtor, o preço ao consumidor caindo. Isso traz, né, um cenário de que o Fed pode reduzir em meio ponto percentual essa taxa. Então, chamaria a atenção que aqui a gente vai elevar, o risco tende a aumentar, a inflação tende a aumentar, pode ser, mas por mais que a gente pague mais na Selic, o nível de investimento aqui, ele se contrapõe a esse risco do mercado e o risco da inflação também, levando em consideração esses mercados que podem trabalhar muito melhor, né? Lógico que a política por lá vai influenciar, mas eu acho que o produtor, ele tem que estar antenado de que ele tem oportunidade de fazer defesas agora. Mandarino, vou fazer uma questão, já que a gente falou um pouco a respeito desse posicionamento do produtor brasileiro, que já teve ali prêmio positivo, teve até soja em Chicago apontando um cenário mais favorável, né, e o dólar lá em cima. Né, e muita gente acabou não vendendo, falando da safra nova, principalmente. Agora, eu queria fazer trazer um cenário, considerando os números que Conab apresentou também nesta última quinta-feira. O que a Conab apresenta, e eu estou falando principalmente de estoque final, é que o Brasil entra com seu estoque de passagem com uma situação menor do que se viu em safras anteriores. Ao mesmo passo, você tem uma expectativa de uma safra muito cheia na próxima campanha, uma colheita muito cheia. E também eu não posso ignorar o fator climático, que não vai ajudar muito a ter uma semeadura agora ainda no mês de setembro ou até mesmo na primeira quinzena de outubro. O que essas variáveis, que tem uma aí que pesa muito, que é clima, pode trazer de impacto para o Brasil, que a gente pode acabar ficando com um estoque de passagem realmente muito baixo e ter a expectativa de soja, de uma grande colheita de soja na próxima safra, mas ficar muito contido aqui na oferta interna da oleaginosa no Brasil, Rafael. Eu acho que o ponto a ser considerado é a Conab ter
uma discrepância grande em relação ao USDA. Na verdade, eu vou inverter essa frase, né? O USDA tem uma discrepância em relação à Conab. E dentro dessa leitura, de novo, a gente tem uma projeção de uma exportação forte por aqui, tal qual a gente tem também um crescimento aí, né, do uso para o biodiesel e cada vez falando recentemente do, né? Então a gente tendo pegadas, né, de usos, né, biocombustíveis cada forçadas aí. Então a tendência é que nós tenhamos sim, né, um quadro de oferta e demanda extremamente apertado, como foi esse ano. Nós estamos finalizando uma relação neste ano, de acordo com a Conab, abaixo de 3%, essa nossa relação de estoque-uso, que é semelhante ao que a gente teve no ano passado. Então isso não jogaria preços para cima, né, e tudo mais. Pessoal, existe a possibilidade aí, né, de o número da Conab estar dentro, tá certo, né, mas o mercado não vem trabalhando com isso há um bom tempo. O mercado vem desconfiando desses dados e começa a desconfiar dos dados do USDA. Então, a gestão estratégica do seu negócio ele tem que ser feito com, né, um pensamento empresarial, né? Produtor rural que não começar a entender de que se fosse uma empresa na cidade ele tinha que fechar a caixa todo mês e fazer conta para o ano inteiro, né, mês a mês, ele está afadado nos próximos 2 anos a ter um insucesso na atividade. Então, ele tem que sim aproveitar as oportunidades, ele tem que começar a se defender usando as variáveis, usando os componentes aí para frente, que podem dar outras oportunidades aí para frente. Tem guerra ainda, tem conflito, tem confusão. Tudo isso pode trazer um câmbio aí, de novo, para melhores oportunidades. Ele pode esticar um pouco essas vendas, ele pode também pegar um prêmio ainda positivo, ele pode trabalhar com ferramentas, com trades, com um banco, enfim. São vários instrumentos, são várias formas de estar se trabalhando e se defendendo nesse risco absurdo. Agora, contar com o clima, contar com um problema em algum lugar, é sério? A gente ainda tá nessa ficha? Desculpa, não dá mais.